Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 26ª aula do CAUNI, uma aula que tem exercícios de revisão. Então, nessa aula, nós vamos resolver diferentes exercícios do Enem para que vocês fiquem treinados para responder questões de concursos, de vestibulares do Enem que vocês venham a fazer. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Enem 2019, algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídos na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como... Gente, eu botei esse exercício aqui porque ele é um exercício bem complicado, tá? Apesar de forma geral a gente achar que ele é muito simples, ele é bem complicadinho, tá? Como que nós vamos resolver este exercício? Eu marquei aqui o que nos chama a atenção, tá? Então, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor sem prejuízo de suas atividades. Por que eu quero chamar a atenção disso aqui? Tá? Porque eles vão polinizar novas flores. Então, para a flor, essa associação está sendo positiva, já que ela vai ganhar a polinização, mas o macho, sem prejuízo de suas atividades. Então, essa relação é uma relação neutra positiva. Para o macho das vespas, como não tem prejuízo da atividade, a relação é neutra. Já para as flores, a relação é positiva. Se a gente olhar as opções que ele coloca aqui, o que eu vejo? Comensalismo é uma relação neutra positiva. Então, um indivíduo é beneficiado, para o outro a relação é neutra. Amensalismo é uma relação na qual uma espécie ela vai limitar o crescimento da outra, ou mesmo matar outra com substâncias químicas. Então, essa relação pode ser neutra negativa ou negativa positiva. Então, não cabe aqui, tá? Mutualismo é positiva e, de forma geral, ela é vista como uma obrigação, ou seja, se eu separo as espécies, elas não vivem, então é uma associação obrigatória e seria positiva. Parasitismo é uma relação onde um ser vivo consome partes de outro, tá? Então, é uma relação negativa positiva, não cabe aqui. E simbiose, professora? Simbiose é um nome qualquer. Uma coisa generalista. Se eu tenho duas espécies e elas se relacionam, é simbiose. Mas eu não tenho aqui, por exemplo, pode ser positiva, porque muitos autores colocam simbiose como sinônimo de mutualismo. Mas se eu tenho duas espécies se relacionando, eu tenho uma simbiose. Então, é um termo muito genérico que não cabe aqui. Bom, eu trouxe aqui a foto da flor para vocês. Vejam como ela parece de fato uma vespa, engana os machos, tá? Mas o macho não é prejudicado. Perfeito? Então, vejam aqui, se o autor está falando que não é prejudicada e é neutra positiva, a única relação neutra positiva é comensalismo. Alunos, nós passamos para vocês que comensalismo é uma relação neutra positiva, mas que diz relação à comida. Aqui não tem comida, tá? Tem uma flor mimetizando, ou seja, imitando uma fêmea. Só que todas as outras eu excluo por não serem relações neutra positivas. Então, a única que cabe é essa aqui, tá certo? Como depende do autor que a gente está usando, o Eugene Odum, ele coloca comensalismo como qualquer relação neutra positiva. Embora, aqui no ensino médio, os autores que a gente tem usado e que normalmente são cobrados, eles separam comensalismo apenas como diz respeito à alimentação. Apesar disso, é a única alternativa que cabe, visto que as outras, nenhuma delas é neutra positiva. Enem 2015. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactéria é atribuído a bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornam-se resistentes a antibióticos
existentes, tá? E aqui tem a citação. Professora, essa questão de biotecnologia não é questão de biotecnologia, porque ele está falando da população de uma espécie de bactérias. E vocês vão ver que na hora de eu responder, eu vou utilizar conhecimentos de ecologia. Porém, é importante vocês verem que ele, quando pergunta de superbactérias, eu tenho uma união aqui, onde eu vou precisar lembrar de conhecimentos lá de biotecnologia, das superbactérias, como elas são formadas, para que eu possa responder. Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com antibiótico comum? Então, vejam, eu estou vendo comportamento populacional, então eu estou tratando de ecologia, mas eu tenho que me recordar lá de como é uma bactéria resistente. O que é uma bactéria resistente? Vamos lembrar de Darwin, seleção natural, tá? Eu tenho uma série de seres e esses seres possuem uma diversidade no seu material genético, tá? Vejam, o ambiente vai selecionar aquele indivíduo, né, ou aqueles indivíduos que têm uma vantagem adaptativa. Que vantagem é essa? No caso aqui, no caso, é serem resistentes ao antibiótico, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha esse gráfico. Eu tenho a densidade populacional crescendo nesse eixo e nesse aqui os dias de tratamento. Então, tem aqui os 7 dias de tratamento, tá? Bactérias sensíveis. Então, apesar do antibiótico, eu continuo crescendo o número populacional, né? A densidade populacional vai crescendo o número de indivíduos dessa população. E nas bactérias resistentes, a mesma coisa. Os dois vêm crescendo, tá? Uma segunda figura, ela mostra aqui também a densidade populacional crescendo nessa direção, aqui os dias de tratamento. É a minha população de bactérias sensíveis, não vejo que conforme os dias de tratamento vão aumentando, eu vou diminuindo a população dessas bactérias. Já no caso das resistentes, que é 2, apesar do tratamento, elas vão crescendo o número de indivíduos, a densidade populacional vai aumentando. Nesse outro gráfico aqui, ó, a densidade populacional dias de tratamento, a minha população 1, que são as sensíveis, elas vão crescendo, apesar de dias de tratamento estarem aumentando. E a minha população 2, que é de resistente, ela vai diminuindo conforme aumentam os dias de tratamento. Aqui, ó, eu tenho a densidade populacional aumentando, dias de tratamento para cá. A minha população sensível vai diminuindo, enquanto a minha população resistente continua constante, não aumenta e nem diminui. E eu tenho aqui, ó, a densidade populacional aumentando, dias de tratamento para cá. Minhas bactérias sensíveis continuam sem alteração, não aumenta nem diminui. E conforme aumentam os dias de tratamento, a minha população de resistentes vai aumentando. Bom, qual desses gráficos representaria, então, uma população composta por bactérias sensíveis e bactérias resistentes? Turma, conforme eu vou administrando antibiótico, eu vou matando aqueles seres que são sensíveis, tá? E aqueles seres que, por acaso, têm uma vantagem adaptativa, que no caso é conseguir vencer o antibiótico, sobreviver apesar da presença do antibiótico, eles serão selecionados positivamente, porque eles conseguem sobreviver apesar do antibiótico e vão deixando descendentes. Se eles vão deixando descendentes, vai aumentando o número de bactérias. Então, o gráfico que melhor representa é este aqui, tá? Onde eu tenho a população de sensíveis reduzindo e a população de resistentes aumentando, porque elas vão reproduzindo, vão deixando mais descendentes. Enem 2014, existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doença no tomateiro, por consumirem ferro disponível no ambiente. Bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Vejam que esse texto ele traz uma série de informações. Então, ele fala aqui do crescimento do fungo, né, que ele consome o ferro aqui. As bactérias também consomem ferro, então elas consomem mais, elas são mais eficientes em consumirem ferro, então elas inibem o crescimento do fungo, tá? Fala aqui de fixação de nitrogênio, então nós estamos aqui com ciclos biogeoquímicos, disponibilização de cálcio e auxinas, então a gente está vendo aqui fisiologia vegetal. Puxa vida, professora, quanto conteúdo na mesma questão? Verdade, muitos conteúdos, tá? Então aqui, qual processo biológico mencionado indica uma relação ecológica de competição? Turma, o que é competição? Competição ocorre quando meu recurso é limitado. Se eu tenho um recurso limitado, o que é recurso, professora? Pode ser alimento, pode ser água, pode ser espaço, pode ser luz, pode ser fêmeas
tá? Então, tudo isso é considerado recurso. A minha competição pode ser intraespecífica, quando ocorre dentro da mesma espécie, e interespecífica, quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Fato é que ela é uma relação desarmônica, já que eu estou brigando, é uma relação negativa-negativa por recursos limitados. Vamos ver o que o texto me fala aqui, ó. Ele fala que existem bactérias que inibem o fungo por consumirem o ferro disponível no ambiente. Então, essas bactérias são competidoras mais eficientes do que o fungo. Estão consumindo melhor esse ferro e o fungo está sendo inibido porque não está conseguindo conseguir o ferro suficiente, tá? Outro caso aqui, bactérias fixadoras de nitrogênio, são aquelas que prendem o nitrogênio no solo. Disponibilizar cálcio, auxiliar a auxina, vejam, nesse caso aqui as bactérias estão sendo benéficas, elas estão tendo uma relação boa com o tomateiro está sendo beneficiado. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Competição, nós já vimos que é aqui o caso do ferro. Então, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Enem 2018, um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e a armazenagem local de grãos. Para cada uma das 5 populações analisadas, 1 a 5, então eu tenho aqui ó, 1 a 5, identificou as taxas de natalidade N, aqui eu tenho as taxas de natalidade, mortalidade M, aqui eu tenho as taxas de mortalidade, e migração, gente, migração, saída de indivíduos, aqui ó, tem a saída de indivíduos, e imigração e chegada de indivíduos. Em número de indivíduos, conforme ilustrado ao quadro. Então, vamos dar uma olhada aqui. O biólogo fez um quadro, aqui tem a população 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Tá? Então, aqui as minhas 5 diferentes regiões, numeradas de 1 a 5, e aqui as taxas que ele vai olhar. Vejam, turma, por que roedores são um problema para a ocupação humana, tá? Eles estão prejudicando a produção e a armazenagem de grãos. Significa que se eu tenho muitos roedores, eu tenho muitos indivíduos que vão procurar se alimentar desses grãos. Se eu tenho poucos roedores, eu tenho menos indivíduos que vão se alimentar desses grãos. O que nós vamos ver aqui? Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e na armazenagem de grãos? Então, vamos lá. Botei aqui a tabelinha de novo, porque a gente não vai lembrar de cabeça, né? E quero chamar a atenção que ele quer saber qual região, se é a região 1, 2, 3, 4 ou 5, que vai ter maior prejuízo na produção e armazenagem de grãos. Então, vamos lá. Roedores consomem grãos, então para maiores prejuízos significa que a minha população tem que estar maior. Quanto mais indivíduos, mais eles vão se alimentar, mais eles vão procurar grãos para comer, tá? O que eu vou fazer então? Eu tenho que ver se essa minha população está crescendo, então eu tenho que ver se a minha natalidade, nascem indivíduos, e imigração, chegam indivíduos, é maior ou menor do que a minha mortalidade, eu perco indivíduos porque eles morrem, então eles vão parar de consumir, e emigração, que é a chegada de indivíduos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a natalidade e a imigração e vou diminuir a mortalidade e a emigração. Por quê? Se eu tiver a natalidade e a imigração positivas, ou seja, eu tenho um número maior de indivíduos chegando à população do que de indivíduos saindo da população, significa que essa minha população está em crescimento. Por outro lado, se eu tiver a natalidade e a imigração, ou seja, a entrada de indivíduos na população menor do que a mortalidade e a emigração, essa minha população está em declínio, ela está diminuindo, já que eu estou perdendo indivíduos e não tenho mais chegando, tá? Então, vamos ver aqui. A minha população 1, que está na área 1, o que está acontecendo com ela? Eu tenho aqui, ó, natalidade e imigração 70 menos mortalidade e imigração 63, o que vai me dar um crescimento de 7 indivíduos, tá? Eu estou levando em consideração que essas taxas vão permanecer constantes em longo prazo.
Na população 2, então, eu vou ter chegando indivíduos 29 e saindo 26, então eu vou ter um crescimento de 3. Nessa 3, eu vou ter chegando a minha população 70 e saindo 43, então eu vou ter um crescimento de 27. Nessa 4, eu vou ter chegando 92 e saindo 37, então eu vou ter um crescimento de 55. E na última, eu vou ter chegando a minha população 16 e saindo 15, então eu vou ter um crescimento de 1. Vejam, olhando aqui esses números, eu consigo perceber claramente que aqui, ó, nessa minha população 4, eu tenho um crescimento populacional bem maior do que nos outros. Quem chega mais perto é esse aqui, ó, ainda está 27, tá? Então, a população que vai ter maior prejuízo é aquela que tem um crescimento maior. Se ela tem um crescimento maior, mais indivíduos de roedores comendo grãos, população 4. Enem 2018. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais, roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é... Bom, crianças, o que a gente tem que lembrar? O deserto, vocês devem lembrar da aula de biomas, ele é uma região onde eu tenho temperaturas elevadas e baixa pluviosidade. E uma amplitude térmica boa, né? Durante o dia muito calor, durante a noite muito frio, visto que eu perco calor no ambiente de forma rápida. Bom, ele me chama atenção aqui, ó, região de pouca umidade. Então, veja, a ênfase do texto é na pouca umidade. Qualquer ser vivo lá, quer seja vegetal, quer seja animal, tem o problema dessa pouca umidade. Então, o que os seres vivos vão fazer? Eles vão tentar economizar água da maior forma possível, tá? Vegetais vão ter armazenamento de água no caule ou nas raízes, né? Animais vão evitar perder água de toda forma. E ele chama atenção aqui dos seguintes grupos, ó. Roedores, aves, répteis e artrópodes. Então, ele esqueceu os vegetais e esqueceu outros animais que não sejam nem roedores, nem aves, nem répteis, nem artrópodes. E aí ele pede uma adaptação a esse bioma presente nos seres vivos do grupo citados. Então, eu tenho que ter uma adaptação que vai estar ligada tanto a roedores, quanto a aves, répteis e artrópodes, tá? Vamos lá, então. Na letra A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Gente, vejam só. Glândula sudorípara, ela vai ajudar na regulação da temperatura porque ele vai liberar suor. O suor abaixa a temperatura. Em compensação, se eu estou suando, eu estou perdendo água numa região de pouca umidade. Significa que os animais desertos, eles têm poucas glândulas sudoríparas. E, além disso, vocês devem recordar que glândula sudorípara é característica de mamíferos. Eu só tenho esse grupo de mamíferos aqui, roedores. Aves normalmente têm a pele seca, não possuem glândulas, com exceção daquela uropigiana, não sei se vocês lembram disso. Répteis também, a pele é pouco glandular, tá? E os artrópodes, eles têm aquela carapaça, né? O exoesqueleto quitinoso, resistente, que normalmente evita já a sua perda de água. Na letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Ok, essa é a resposta. Todos esses grupos aqui, tanto roedores de deserto, quanto aves, quanto répteis, quanto artrópodes, concentram ao máximo a urina. Então, nos rins, eles têm uma reabsorção ao máximo de água, para que evitem essa perda de água. Bom, vamos analisar as outras alternativas, porque, afinal de contas, aqui a aula é para justamente tirar dúvidas, né, esclarecer perguntas. Então, na letra C, desenvolvimento do embrião no interior de um ovo com casca. Veja, a pergunta dele é presente nos seres vivos dos grupos citados. Ovo com casca é presente aonde? Aves e répteis. Roedores não colocam ovos, tá? Os únicos mamíferos que colocam ovos são os monotremados. Então, ornitorrinco, ecdna, que não são roedores, tá certo? Professor, artrópodes não colocam ovos? Colocam.
Também colocam, também tem casca. Mas por que eu não citei aqui? Porque os vertebrados que chamam a atenção de uma adaptação ao ambiente terrestre com ovo com casca é justamente aves e répteis, tá? Nos artrópodes, além do ovo, alguns como aracnídeos, por exemplo, constroem um ovo-saco, uma ooteca, que protege ali aqueles ovos também da dissecação. Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Gente, quem controla a temperatura corporal são os animais endotérmicos. Endo, interna, térmicos, temperaturas. Quais são os endotérmicos aqui? Roedores e aves, tá? Répteis são ectotérmicos. Ecto, externo. Então, quando a gente vê um calango, quando a gente vê um jacaré, quando a gente vê um crocodilo, uma cobra, que eles estão no ambiente seco, na areia quente, numa pedra quente, eles estão regulando a temperatura corporal, estão termorregulando. Eles não regulam sua temperatura internamente. Então, como ele quer presente nos seres vivos do grupo citados, répteis são ectotérmicos, não entram aqui, tá? E é respiração realizada por pulmões foliáceos. Professora, eu não me lembro o que são pulmões foliáceos. Tudo bem, a titia está aqui para explicar. Pulmões foliáceos são presentes em aracnida. Tá? Então, no caso, nem em todos os artrópodes, apenas nos aracnídeos. Insetos, por exemplo, têm a respiração por traqueias. Vocês devem lembrar, né? Que eu tenho, então, aqueles canais que vão se ramificando em traqueíolos, em estruturas muito finas e que vão levando o oxigênio diretamente de célula a célula. Já aranhas e escorpiões, sendo que algumas aranhas e escorpiões ainda têm traqueias também, têm um pulmão foliáceo que auxilia, então, nessa respiração dos animais. Os roedores, aves e répteis não têm esse pulmão foliáceo que é característico de aracnida, tá? Então, resposta, letra B. Próxima questão, Enem 2019. O mangue é composto por 3 tipos de árvores, Rhizophora manguel, que é o mangue vermelho ou bravo, Avicennia cheuriana, que é o mangue seriba, e Lagocularia racemosa, que é o mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvore encontrados no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no solo. Então, aqui tem a citação. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é... Vamos lá. Professora, eu não sei que árvore é essa, Rhizophora, mangue, Avicennia... Ok, não tem problema. Ninguém quer que você saiba que planta recebeu este nome científico. O que o examinador aqui quer é que você saiba a característica de mangue, tá? E principalmente uma característica morfológica encontrada em plantas de mangue que está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no solo. Então, quando aparecem esses nomes esquisitões aqui, esqueçam eles, tá? Ninguém quer que você fique decorando o nome científico de planta. Quer que você veja a característica relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio. Olhando aqui as respostas possíveis, o que a gente vê? Que na letra A ele fala ausência de frutos. Gente, a ausência de frutos tem alguma relação com conseguir oxigênio num solo pobre em oxigênio? Não. Além do que, as plantas de mangue são angiospermas. Angiospermas, ó, angiofruto, tá? Eu tenho uma semente dentro de uma urna, angiospermas possuem frutos, tá? Então essa questão não é. A ausência de estômatos. Para quem não lembra o que é estômato, estômato é aquela estrutura formada por 2 células guarda, que quando estão cheias de água, elas abrem uma aberturinha ali, por onde sai vapor de água e por onde ocorrem trocas gasosas. Mas a questão falava de oxigênio do solo e os estômatos estão normalmente presentes em folhas. Podem estar em caules também, mas normalmente em folhas, tá? Em raízes nunca, porque de forma geral as raízes são subterrâneas. Presença de folhas largas. Folhas largas têm 2 funções. Primeiro, onde eu encontro folhas largas? Plantas de floresta, florestas tropicais, tá? Amazônia, no caso do Brasil, Mata Atlântica, aonde eu tenho as copas que se fecham, lembram? Eu tenho aquele dossel fechado e a planta está numa região de alta pluviosidade, então ela pode perder água por transpiração tanto cuticular quanto estomática sem problema, já que o ambiente tem altos níveis de pluviosidade. E resolve o problema dela, que é a competição pela luz. Então, se eu tenho muitas plantas, difícil entrar luz, principalmente nas que estão embaixo na floresta tropical, quanto mais larga a folha, maior a chance de eu conseguir luz. Então, essa
Essas três eu posso eliminar de cara. Eu vou ficar com duas alternativas. Raízes escora e pneumatóforos. Ai, professora, eu não me lembro disso, que é matéria do segundo ano. Tudo bem? Eu trouxe aqui um brinde para vocês. Ó, isso aqui são raízes escora. Então, eu tenho um solo que não é estável, tá? É um solo lodoso, é um solo molenga, e aí eu tenho aqui essas plantas com essas raízes, ó, que saem do caule em direção ao solo. Olha o nome, escoras. Elas vão dar a sustentação desse vegetal. Olha esse outro aqui, ó. Saem do caule em direção ao solo. Então, eu tenho aqui as minhas raízes escora, que vão sustentar este vegetal. Então, raízes escora não estão ligadas à captação de oxigênio num solo pobre em oxigênio. Agora, olha isso aqui. A minha plantinha de mangue, eu tenho aqui essas raízes escora, né, que saem do caule em direção ao solo, que eu já vi que não é essa a resposta. E eu tenho essas pontinhas, essas coisinhas saindo aqui da água, saindo do solo. Que coisinhas são essas? Ó, aqui. Essas estruturas aqui são chamadas de pneumatóforos. Pneumatóforos são estruturas ligadas às raízes de mangue. Esse início aqui, pneumo, vem a ter relação com respiração, né? O que é um pneumologista, né? O médico que estuda o pulmão. O que é pneumonia? Uma doença do pulmão. Então, tá ligado à respiração. Esses pneumatóforos aqui, ó, vocês podem ver o detalhe, aqui são essas pontinhas. O que eles vão fazer? Eles saem do solo lodoso, pobre em oxigênio, ó, terrenos alagadiços, pobre em oxigênio, e vão buscar o oxigênio do ar. Então, aqui, ó, a partir do ar, o oxigênio entra nas raízes e evita que essas raízes morram, porque elas não conseguem fazer trocas gasosas. Se as raízes morrerem, o vegetal morre, tá? Então, o que acontece? Esses pneumatóforos são expostos, eles saem aqui do solo, ó, e eles vão buscar oxigênio para que a planta consiga oxigênio, principalmente ali nas suas raízes. Então, minha resposta, presença de pneumatóforos. Enem 2012. A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, bom, vamos botar aqui uma fotinha do cerrado. Gente, isso aqui é o nosso cerrado. Então, eu tenho árvores, ó, com os caules, os galhos retorcidos. A casca é grossa, eu tenho arbustos espalhados aqui e o solo é todo coberto por gramíneas. Isso é uma característica de savana. No caso aqui do Brasil, a nossa savana é o cerrado, que é o segundo maior bioma, tá? E ocupa mais ou menos o Planalto Central aqui do nosso país, tá? Agora, ele está pedindo aqui, ó, raízes profundas, disseminadas arbustos. Eu não consigo ver a raiz aqui, mas eu trouxe aqui um brindezinho para vocês. Ó, aqui eu tenho o meu cerrado, as minhas árvores baixas, eu tenho arbustos, o solo coberto por gramíneas, essas árvores tortuosas. Agora, olha a raiz profunda. Se eu olho aqui, ó, o meu cerrado, ele cresce mais para baixo do que para cima, tá? Por que será que eu tenho essas raízes tão profundas aqui, ó, atingindo mais de 15 metros para baixo? Para que eu tenho uma raiz tão profunda? Ok? A pergunta dele é com relação às raízes, tá? Então, ele botou aqui troncos retorcidos, a casca grossa, árvores esparsas, parará, parará, mas a pergunta dele é de raiz. Aqui eu tenho, então, as alternativas dessa questão, né? Aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa, melhoram a sustentação das árvores no solo, que se torna arenoso nos períodos intensos de seca, possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive nos períodos de seca, dificultam a ação de predadores que se alimentam desses órgãos, provocando a morte das árvores, diminuem a superfície de contato desse órgão com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação. Bom, vamos lembrar então da nossa plantinha aqui de cerrado, com os galhos tortuosos. Aqui eu tenho muitas gramíneas, né? A casca dessas árvores é grossa e olha, a raiz profunda vai chegar aonde? Em lençol freático. Se vocês lembram da foto que eu coloquei para vocês anteriormente, o meu cerrado estava verde.
Ah, professora, mas no período de seca aí fica amarelo. Fica amarelo a gramínea. As árvores, ou elas derrubam as folhas, porque o nosso cerrado é semidecido, tem aquelas que vão derrubar as folhas, mas muitas permanecem com as folhas verdinhas. E eu fico pensando, como essa árvore está de folhas verdinhas no período da seca? Porque ela vai buscar água lá em lençol freático, ok? Então, resposta para essa alternativa, letra C, possibilitam a absorção de água em regiões mais profundas do solo, inclusive em período de seca. Lembrando que o meu cerrado, ele tem duas estações bem definidas. Uma estação chuvosa, que vai normalmente de outubro a março, e uma estação seca, que vai de abril, maio até setembro. Enem 2013. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificação em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esses ambientes, contra a perda de água e nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos, suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação seca. Bom, então, para vocês lembrarem aqui, ele está chamando a atenção, né, que a caatinga é exclusivamente brasileiro e a caatinga ela é um ambiente seco. Seco, então, o que a planta faz para evitar perder água? Tá? Ela vai ter caules suculentos, então são aqueles caules tipo do cacto, que acumulam água, né? São gordinhos, fofinhos. As folhas são transformadas em espinhos ou possuem uma cutícula que é impermeável e muitas caem as folhas na estação seca, tá? Aqui eu trouxe foto da caatinga para vocês, ó. Então aqui eu tenho muitas plantas sem folhas. Os cactos, né, mandacarus e outros assim são característicos. Esse caule gordinho aqui é o suculento, tá? Aqui, ó, as plantas da caatinga, muitas perdem as folhas, tá? E aqui, ó, um caso específico onde eu tenho essas raízes aqui, ó, bem profundas e espalhadas por baixo do terreno, tá certo? Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes, então ele quer a característica das raízes dessa planta que atribui maior adaptação à caatinga é o armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo. Crianças, o que é sistema radicular aéreo? Eu tenho raízes subterrâneas, que são as que crescem abaixo do solo. Nós vimos na fotografia passada que as raízes da caatinga crescem abaixo do solo, inclusive crescem bastante, tá? O sistema radicular aquático, que é de plantas aquáticas, obviamente a caatinga, né? Região seca não vou ter isso. E aéreos são de plantas parasitas ou epífitas que crescem sobre as outras. Então, esse sistema radicular aéreo acima do solo não é o caso aqui, tá? B, a fixação do vegetal no solo por um sistema radicular tuberoso. Lembrando, o que são raízes tuberosas? Raízes tuberosas são aquelas que armazenam nutrientes, tá? Então, ele está falando que atribui adaptação à caatinga, região seca. Eu quero uma região uma raiz que vai evitar ou que vai reter água, tá? Fixação do vegetal no substrato por um sistema radicular do tipo sugador. Para quem não lembra, sistema radicular sugador é aquele de plantas parasitas. Tá? Então, plantas parasitas têm o sistema sugador que vão entrar no tronco, no caule de outras plantas e vão buscar seiva ali. Tá? A absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. É esse. Professora, você falou que isso era no cerrado. Sim, no cerrado tem raízes extremamente profundas que vão buscar um lençol de água subterrânea. Mas é característica da caatinga também um sistema muito desenvolvido e profundo para absorver água em períodos de seca. Vejam, quanto mais na superfície do solo, maior a chance de eu perder água. Quanto mais profundo, maior a chance de eu reter a água ali, tá? E armazenamento de água no solo por um sistema radicular do tipo respiratório. Bom, sistema respiratório a gente acabou de ver ali na planta, no caso do mangue, né? Que eu tenho aqueles pneumatóforos característicos de mangue, ok? Bom, aluno, isso é o que nós tínhamos a tratar com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!